Fala, meu povo! Esse é o segundo vídeo da nossa playlist. No vídeo anterior a gente falou sobre a saída no terminal e hoje a gente vai falar sobre variáveis. Mas não dá para a gente falar de variáveis sem antes a gente falar dos tipos de dados que elas armazenam. Então as linguagens, elas têm os tipos de dados que se chamam dados primitivos. Então um dos tipos que geralmente as linguagens têm é o integral, que ele viria a ser o inteiro, os números inteiros. Outro tipo de dado são as strings, também chamados de texto, ou seja, as palavras. Outro tipo de dado é float em algumas linguagens, double em outras, que traduzindo seriam os decimais, ou seja, números com ponto. Vamos puxar um pouquinho mais para cá. Então, vamos colocar aqui entre parênteses um exemplo, número 42. Um exemplo de strings seria, por exemplo, olá. Um exemplo de float ou decimais é números com pontos, realmente, o 98. Outro tipo de dado é o char, que seria equivalente a letras. Letras avulsas. Aqui a gente tem palavras e aqui são letras. Um outro tipo de dado é bool, que é de booleano, também conhecido como lógico. E o último tipo é nulo, que não se encaixa em nenhum desses. Mas na nossa linguagem a gente só tem esses tipos de dados. E como é em português, agora eu vou mostrar para vocês o que esses dados têm a ver com variáveis. A gente costuma dizer uma variável do tipo texto, uma variável do tipo inteiro, variável do tipo booleano, mas na verdade a variável ela só serve para armazenar um valor. É como se fosse uma etiqueta. Imagina que a memória do computador ela fosse esse armário. Dentro desse armário, ele tem gavetas. Nessas gavetas, você pode armazenar qualquer tipo de dado. Pode ser um número, pode ser uma frase, pode ser um valor lógico. E você vai ter uma etiqueta. Essa etiqueta é a variável. Ela serve para você identificar o valor que tem ali dentro e para você poder chamar ele dentro do teu código. Então, vamos supor que você tem uma variável x que ela tem um valor 10. Você pode ter uma variável do tipo string, que você pode chamá-la de nome e colocar qualquer coisa dentro dela. Assim como a gente pode ter uma variável do tipo decimal e uma variável do tipo booleano. Na nossa linguagem ele é automático, ele consegue detectar, ou se você quiser colocar, se você quiser setar dessa forma, você pode fazer. Mas não é obrigatório. Eu costumo não usar, tá? Porque funciona bem. Então, como a gente viu no vídeo anterior, a gente pode usar o comando de saída para a gente verificar o valor de dentro dessas variáveis. Então, se a gente der o comando de saída para ele printar o valor de x, ele automaticamente vai printar o valor de x, que nesse caso é 10. Só que esse valor ele pode variar conforme o tempo. Você pode reatribuir x é igual a 200, ou seja, aqui em cima ele valia 10. Aqui você imprimiu ele e você declarou um novo valor para ele, então ele passou a valer 200. Assim como você pode nem estar printando ele com o valor inicial. Você pode pegar o valor dele mesmo e somar com outro número, por exemplo. Então o valor inicial dele era 10, ele somou o valor dele mesmo com mais 10, deu 20. Da mesma forma como você pode printar qualquer variável diretamente dentro da saída. E a gente ainda pode usar um recurso chamado concatenar, que você mistura o texto com a variável. Assim como a gente viu no vídeo passado, a gente pode fazer uma saída diretamente ali, que ele vai escrever tudo que você colocar dentro dos parênteses, dentro de aspas, ele vai escrever, e o que você colocar dentro de chaves, ele vai printar direto aqui. Então ele mistura a tua saída de texto com a saída da variável que você quiser. Assim como se você quiser fazer uma conta diretamente dentro da saída, você consegue também. Só ela não vai ser armazenada. Então você viu aqui, ele já te passa o resultado, só que ele só descarregou no buffer dele, não ficou armazenado em lugar nenhum. É importante dizer que isso daqui realmente é só uma etiqueta, então ele pode ter qualquer dado. Então você pode trocar o nome dele também. Você está vendo? Então você pode colocar que o nome é o número e que x vale João, porque isso serve só para você apontar o valor que você está tendo. Vale lembrar que sempre que você for fazer uma variável do tipo texto, ela tem que estar entre aspas, porque nesse caso aqui, assim como a gente tem o número que vale 10, palavra vale 10. Só que se você somar palavra com número, vai dar um erro. Você vê aqui que a gente tentou somar 10 com 10, em vez de dar 20, ele deu 1.100. Então essa é uma parte que é meio chatinha, mas ela é muito necessária em qualquer linguagem de programação. Então agora a gente já tem saída no terminal e a gente já conhece como funcionam as variáveis. O próximo passo agora a gente vai trabalhar com as condicionais, mas isso vai ficar para o próximo vídeo para não ficar uma coisa muito comprida. Aguardo vocês no próximo vídeo.